Gente, boa tarde. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Nós agradecemos de coração, não só pela presença de todos vocês, mas pela organização, pelos trabalhadores de Tupaciguara, que nos possibilitaram ter esse encontro tão agradável e que nós possamos aproveitá-lo para colocar em pauta nas nossas vidas a prática do perdão. Porque eu pensava, o que adianta nós ouvirmos e aprendermos pela parte científica, pela parte moral, pela parte religiosa, os argumentos precisos para que nós nos tornemos menos infelizes aqui na Terra e mais capazes de nos livrarmos de patologias, de doenças incríveis que nos envolvem, se nós não colocarmos isso, porque foi uma receita. Todos aqui trouxeram uma receita para nós, que resume assim: olha, perdoe. Tá certo? E não existe como perdoar se nós não tivermos amor. Não existe. Pode pensar o jeito que for, se nós não tivermos amor, principalmente por nós mesmos, mas amor pelas determinações do nosso Pai Criador, que nos permite ter os contatos. Agora, nós estamos nos envolvendo uns com os outros nesse encontro tão bendito, mas veja bem, foi-nos dado a oportunidade de conviver com almas que nos incentivaram para o bem e almas que vieram nos cobrar, dado aos nossos desajustes, que a doutrina espírita nos mostra quando nos fala a respeito da reencarnação. Estamos todos nós no palco da vida, no melhor cenário possível que Deus organizou e nos permitiu estar. E por isso a afirmativa de Francisco Cândido Xavier, de que nós estamos no lugar certo, no lugar exato, no meio econômico, no meio social, na oportunidade de alicerçarmos-nos no bem, para, corrigindo as nossas intempéries e as nossas invigilâncias, alcançarmos o patrimônio da paz. E como vou ter paz se eu odeio alguém? Como eu vou ter paz se eu vivo com mágoa com alguém? Ah, mas o que me fizeram? Ah, que coisa interessante. Eu vou deixar o Hélito conversar um pouquinho. Era para estar conosco aqui hoje o Daniel Nascimento, que é da cidade de Ibiá, mas ele não pôde. Como ele não pôde, eu disse para o Hélito: ó, Hélito, como não tem coisa melhor, você vai falar comigo. Boa tarde, gente. Diz que toda história tem no mínimo duas versões. Existe uma outra versão para essa mesma história. Olha, você está disposto a falar com Quincas? Com Quincas não. Olha, você quer? Vamos lá, o Daniel não vai poder vir. Vamos lá para você falar com Quincas? Com Quincas não. Ninguém quis, vai eu mesmo. Eu aposto que você não perguntou a Giovana Gadia. Se você perguntasse para ela, ela falava: eu falo com Quincas. Olha, gente, e é bem isso mesmo. Nós não estamos aqui na condição de quem vai substituir o Daniel, porque verdadeiramente não estamos nessa condição, não. Mas nós estamos aqui junto com um irmão muito querido de todos nós, e para conversar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E isso muito nos agrada e nos alegra a alma. E interessante que é um assunto que o Gibeli já trouxe com tanta clareza quanto ele se referia às derradeiras palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quis nos mostrar Jesus que aqueles que o crucificavam eram ignorantes.
E poderíamos definir que todo aquele que maltrata, que agride, que não tolera, que violenta, também é o ignorante. Se é um ignorante, por que guardar mágoa? Avaliando com lucidez, com sensatez, a gente vai compreendendo o que os nossos irmãos disseram aqui antes de nós. Que perdoar é uma questão de inteligência, simples. É uma questão de sabedoria, né, Quincas? Sabedoria. E se nós formos pensar um pouquinho, vamos imaginar a trajetória de Jesus aqui na Terra. Os momentos mais variados em que ele demonstrou sempre um equilíbrio constante. Equilíbrio. Decisões favoráveis, como por exemplo, na manifestação do populacho, que gostaria de atirar pedras sobre a mulher apanhada em adultério, já que a lei o permitia. Jesus, calmo, manda que alguém deixe as suas pedras. Fazendo o quê? Tirando alguém de uma ignorância. A lei permite, eu vou apedrejar. Mas Jesus diz, olha, apedrejar como? Se você também tem pecado. Dentre vós, o que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Imaginemos mais ainda a situação de Jesus quando carreado ao martírio da cruz, em que ele sustenta-nos então uma advertência maravilhosa, quando ele, lembrando mais uma vez aquilo que o Wellington lembrou e que já foi lembrado, que ele no momento do martírio, sendo crucificado, pregado numa cruz, sem dever coisa alguma, olhando para a multidão e vendo no meio do populacho uma criatura dulcíssima, que era sua própria mãe, Maria, e que ele poderia dizer assim, mas como posso ser pregado numa cruz, se fui gerado por uma santa, por uma alma tão querida? Mas como ser pregado numa cruz, se eu não sou devedor? Porque nós, os homens comuns, sempre avaliamos. Ainda que estejamos em débito, nós nos julgamos às vezes isentos de culpa. E Jesus olha e Jesus comanda com o seu olhar o serviço do espaço anônimo para nós, mas que é real, que é o espiritual, onde criaturas maravilhosas, claro, lhe assistiam. E ele, Jesus, observando ainda João, o apóstolo querido, também ele poderia dizer assim, ele me conhece, ele sabe quem sou, ele me acompanhou, eu levantei caídos, eu fiz com que almas oprimidas se regenerassem, eu tirei Lázaro do sepulcro. Eu não tenho culpa nenhuma. Imaginemos que Jesus pensasse assim como eu penso. Eu me revoltaria, eu gritaria, bramaria aos grandes altos, ou ao Deus Todo-Poderoso, me livre desta cruz, oprima os meus perseguidores, faça-os ver a sua posição. Mas imagine se Jesus não dissesse, perdoa-lhes, Pai, porque eles são ignorantes. E essa ignorância é o que se arrasta em nós pelos séculos afora, é que faz com que nós muitas vezes nos julgamos superiores aos outros,
que nos julguemos vítimas, que raciocinamos só a nosso favor e queremos um provento maior que venha não sei de onde, como se um maná surgisse dos céus, para que nós não tivéssemos qualquer obstáculo aqui na vida e sem obstáculos andar de cabeça erguida e observar os outros como se os outros fossem ninguém. Todo o trabalho de Jesus teria sido perdido. Se Jesus não perdoasse aqueles que o crucificaram, Jesus teria perdido todo o teu trabalho aqui na terra. Já imaginou, gente? Se Jesus revoltasse e gritasse e pedisse num comando invisível que ele poderia até fazer, porque essa era a ideia do apóstolo, que também era profundamente ignorante, Judas, que entrega o mestre por dinheiro, mas que não, na realidade não era por dinheiro, porque nós vamos encontrar com Taylor Calder numa obra maravilhosa intitulada Eu, Judas, onde ela faz uma pesquisa profunda e nos mostra que Judas tinha o seu lado positivo, mas que ele ainda ignorava o valor do amor, como nós até hoje ignoramos o valor do amor. E o que é o amor? O amor é o perdão. O amor é que me permite observar o defeito alheio e entender que o defeito alheio vai ser corrigido. Nós tivemos aqui algumas explicações nos orientando de que o mal não existe. Será que o mal existe? Não. Não. O mal não existe. Só a ausência de bem, que ainda acontece na maioria de todos nós. Mas também nós já temos condição de experimentarmos situações novas. Olha, gente, nós estamos aqui desde o início dessa manhã, vivendo esse festu intitulado Perdão, ouvindo, refletindo, nos sensibilizando, porque Emmanuel tem uma mensagem que se chama Se Todos Perdoassem. Se todos perdoassem, começa ele, as famílias seriam melhores, as comunidades seriam melhores. E ele vai galgando de degrau em degrau até chegar no planeta. Porque se todos perdoassem, não haveriam contendas entre as nações. O mundo seria melhor. Mas ele não para por aí. Ele diz assim que se todos perdoássemos, nós edificaríamos o reino dos céus na nossa intimidade. E a gente fica lembrando novamente, somos remetidos a Jesus. E eu sempre acho uma coisa muito interessante, porque essa fala que o Quincas acabou de se utilizar, não havíamos combinado mesmo, porque seria o Daniel que estaria aqui ontem à noite conversando com todo mundo, com algumas pessoas da organização do Festu, que já sabiam que o Daniel anunciou que não viria, por conta de atribuições profissionais. E aí eles diziam assim, o Daniel vai aparecer, ele está fazendo uma brincadeira, mas ele vai aparecer. Então a gente estava até hoje achando que o Daniel viria de surpresa. Então não havíamos combinado nada. E eu tinha pensado exatamente na linha de raciocínio que o Quincas trouxe. Porque, gente, Jesus caminhou sobre as águas. Jesus transformou a água em vinho. Jesus curou um cego, paralítico, ressuscitou Lázaro.
curou uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, só da mulher tocar nas roupas dele. Dividiu a história da humanidade em duas partes. É tudo muito extraordinário, mas com muito respeito a toda e qualquer fase de Jesus. Oi, meu filho, vem aqui, ó, sobe ali. Vem cá dar um abraço ao pai. O pai está com saudade. Comeu pizza e empadinha. Mas agora, isso tudo é muito extraordinário mesmo. Mas eu não sei se teria um superior ao outro. Agora, quando Jesus age, o comportamento do Cristo é algo até hoje que a gente fica, só Jesus para dar conta. Pensa, gente, vamos pensar essa cena, Quincas. Alguém nos pregando numa cruz, atravessando, varando os nossos membros superiores e inferiores, com um prego de 20 centímetros dessa grossura, atravessando a mão da gente, de pendurando a gente em pé, se sendo sustentado pelas chagas causadas pelos ferros. E a gente no auge da dor. Ah, e detalhe, bastava um pensamento e podia reverter aquilo tudo. Bastava um pensamento de Jesus. Bastava ele direcionar a vontade dele e poderia mobilizar aquilo tudo. Mas o que ele fez? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ah, gente, numa época em que ontem nós ouvimos, eu e o Quincas, de um grande amigo, ele disse com muita propriedade, parece que o milindre está na moda. A gente está se milindrando por... A gente vai cortar o cabelo, aqui em Tupaciguara, aqui não, mas em Monte Carmelo lá, gente, se a mulher vai cortar o cabelo, a mulher tem um cabelo que bate aqui. Se o cabeleireiro corta meio centímetro a mais, é a morte. Ela quer cancelar o cabeleireiro por conta de meio centímetro a mais cortado no cabelo. Mês que vem já está tudo igual de novo. Mas nós nos melindramos por tudo. A Adriana está olhando lá, ó. Ela é cabeleireira, né? Ela sabe disso, né, Adriana? Nós os maridos, chegamos em casa, se a esposa atrasa 10 minutos para o almoço, nós já nos irritamos. Se erra um pouquinho a mais no sal ou um pouquinho a menos no açúcar, o que está acontecendo com você hoje? Que você errou a mão. O nosso milindre está à flor da pele. Estamos nos afastando da nossa humanidade. Não é, Quincas? Verdade. Vocês vão ter a oportunidade, meus amigos e amigas, de ouvirem o depoimento da dona Keiko. Vai ilustrar tudo isso que nós estamos falando aqui, que é muito interessante. Vocês prestem bem atenção a hora que ela for falar. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Mas nós estamos com um depoimento do Chico. Alguém pediu para ele falar sobre uma das grandes emoções que ele teve na sua mediunidade. Isso está no livro O Evangelho de Chico, por ele próprio. Então ele diz: das experiências de nossa tarefa mediúnica, citaremos uma delas para nós inesquecível. Nos arredores de Pedro Leopoldo, há anos passados, certa viúva viu o corpo de um filho assassinado chegando repentinamente à casa. Desde então, chorava sem consolo. O irmão homicida fugira logo após o delito
E a sofredora senhora ignorava até mesmo porque o rapaz perdera tão desastradamente a vida. Agravando-se-lhe os padecimentos morais, uma nossa amiga, já desencarnada, Dona Joaninha Gomes, convidou-nos a ir em sua companhia partilhar um ligeiro culto do Evangelho com a viúva enlutada. A desditosa mãe acolheu-nos com bondade e, logo após, em círculo de 5 pessoas, entregamo-nos à oração. Aberto em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, caiu-nos sobre os olhos o item 14 do capítulo 10, intitulado Perdão das Ofensas. Ia, de minha parte, começar a leitura quando alguém bateu à porta. Pausamos na atividade espiritual enquanto a dona da casa foi atender. Tratava-se de um viajante maltrapilho, positivamente um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedia um prato de alimento e um cobertor. A viúva fê-lo entrar com gentileza, a pedir-lhe alguns momentos de espera. O homem acomodou-se no banco e iniciamos a leitura. Imediatamente depois disso, comentamos a lição de modo geral. Um dos assistentes perguntou à dona da casa se ela havia desculpado o infeliz que lhe havia morto o filho querido, cujo nome passou na conversação a ser por várias vezes pronunciado. A viúva asseverou que o Evangelho, pelo menos, lhe determinava perdoar. Foi então que o recém-chegado e desconhecido exclamou para a nossa anfitriã: "Pois a senhora é mãe do morto?" E, trêmulo, acrescentou que ele mesmo era o assassino, passando a chorar e a pedir de joelhos. A viúva, igualmente em pranto, avançou maternalmente para ele e falou: "Não me peça perdão, meu filho, que eu também sou uma pobre pecadora. Roguemos a Deus para que nos perdoe." Em seguida, trouxe-lhe um prato bem feito e o agasalho de que o desconhecido necessitava. Ele, entretanto, transformado, saiu do culto do Evangelho conosco e foi se entregar à justiça. No dia imediato, Joaninha Gomes e eu voltamos ao lar da generosa senhora e ela nos contou, edificada, que durante a noite sonhara com o filho, a dizer-lhe que ele mesmo, a vítima, trouxera o ofensor ao seu regaço de mãe para que ela o auxiliasse com bondade e socorro, entendimento e perdão. Meus amigos, minhas amigas, quando você para diante de uma realidade que para nós nos assombra, porque a nossa inferioridade ainda não nos permite entender como um coração de mãe vai perdoar quem lhe roubou pretensamente, porque não há esse roubo. Aquilo que Deus fez nunca se separa, porque esse é o vínculo do amor. Mas olha bem, nós temos 2 posições a meditar e a pensar aqui. Primeiro, o coração dessa mãezinha. Gente, eu me coloquei no lugar dessa mãe, como me coloquei no dia que conheci a dona Keiko, que ela contou para mim e o nosso querido Wellington numa live. Tudo que aconteceu com o Ives. Quando ela contou isso para mim, eu criei na minha imaginação a morte de um dos meus filhos. E confesso para vocês, muito embora eu seja durão, eu chorei. Eu chorei, pensando,
que seria tão triste para mim debruçar-me sobre um corpo gélido, inanimado, sem força, sem vitalidade, que eu não veria mais falar, que eu não ouviria mais a sua voz, que eu não encontraria os seus olhos mirando nos meus olhos, que eu não poderia mais sentir o seu calor, as suas brincadeiras, os seus gestos, porque acho que todo filho brinca com os pais, acho que todos os filhos. Mas tem duas coisas aqui, além da mãe. A criatura que foi assassinada, no plano espiritual, porque a vida continua, a vida não cessa. A morte é o jogo escuro das ilusões. Tá certo esse negócio do André Luiz? A morte é o jogo escuro das ilusões. Continua. E ele protegendo quem lhe dera um balaço, quem lhe tirara a própria existência. Nós muitas vezes pensamos que a morte é o fim. Mas não. A morte é o portal da vida. Olha, gente, aliás, nós vamos fazer um teste aqui daqui a pouquinho. Olha, gente, o fato é que a gente precisa, para a nossa felicidade, vivenciarmos um pouco mais o ser espiritual que somos, a essência divina que trazemos em nós. Nós precisamos de ir rompendo os vínculos fortes e antigos que nós ainda temos com o materialismo. Já é hora de olhar para dentro de nós mesmos. E a gente pode cultivar um pouco mais a tolerância, a compreensão, a fraternidade, o perdão. Nós conseguimos amar mais do que já amamos. E nesse aspecto eu queria chamar aqui a Giovana Gadia. O Kingas falou que se chamasse você viria ao teste. A Giovana, nós ajustamos aqui com o Quincas, porque o Quincas fosse o Wellington, uma dó. Na hora que a Giovana apresentou o vídeo lá de Moçambique, a maioria dos nossos irmãos ainda estavam para o almoço. Fala, então vamos chamar ela para reapresentar. Sabem por quê? Vem para cá, irmã. Sabem por quê, gente? Nós conduzimos um programa em parceria com o Quincas Veloso, chamado Faces da África. Ele vai ao ar todo o primeiro domingo de cada mês. Às 11 horas. Às 11 horas da manhã. Vocês vão encontrar ele na Rádio Fraternidade. Procura no YouTube, Faces da África. A hora que vocês verem esse curiolinho bonito lá, ó, é esse programa. Está no 13º episódio. Em novembro agora é o 14º. Cada domingo a gente entrevista um dos moradores da África envolvidos num dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Até hoje, me corrija se eu estiver equivocado, não teve nenhum dos entrevistados, que trazia no peito uma dor muito grande. E não é a dor que a gente vive aqui do tamanho do corte do cabelo, da unha que encravou, não. É dor de assistir o assassinato dos pais, de assistir a mãe ser violentada na frente de todos os filhos. É esse nível de dor que nós estamos falando. Não teve um que dissesse para nós que carrega mágoa no seu peito. Não teve um. Nenhum. A ponto da gente perguntar, porque eles traziam seus relatos de vida e a gente fala, me explica como que você consegue ter passado por isso tudo e ser leve, levando leveza, levando música, levando bom ânimo aos outros. Vem de Deus. A maioria respondeu para nós. Outros diziam assim, é Jesus. Jesus não ensinou que quem faz isso não está sabendo o que faz? Lembra?
Por isso que nós chamamos a Giovana para reapresentar esse vídeo. E a gente convida a todos assim, para que fiquemos atentos. É um material que já está com a gente. Quem quiser esse vídeo, basta nos procurar, porque vale a pena a gente conhecer de perto o que é a Fraternidade Sem Fronteiras, né, Giovana? Boa tarde de novo, pessoal. Boa tarde a quem eu não cumprimentei antes. Boa tarde, cachorrinho caramelo também, que veio para o palco. Tá passeando com a gente desde a hora do almoço. Gente, é uma alegria poder falar um pouquinho para vocês do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, porque num evento onde a gente está tendo mostras práticas de como vivenciar perdão e de como o perdão transforma a nossa vida e de como o perdão liberta o nosso coração, a fala do Wellington sobre dor e a dor que se vê na África e o não desejo de vingança que a gente vê nessas pessoas e o não desejo de ter o que os outros têm, mas só aquilo que é necessário para viver e para viver em coletividade é algo que tem nos ensinado demais. A gente faz parte desse projeto Fraternidade Sem Fronteiras, é uma organização que desde 2009 vem acolhendo em Moçambique, agora em mais 4 países da África e também agora no Brasil, quase 40 mil pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, em situações de serem retiradas à força dos seus países, com a roupa do corpo, vendo os pais serem assassinados, famílias inteiras serem assassinadas, mulheres violentadas e você totalmente afastado daquilo que é importante para você, pessoas que convivem com a fome e com a morte diuturnamente e que ainda assim nos ensinam o tempo inteiro sobre espiritualidade, sobre paciência, sobre resignação, sobre vida em coletividade. Então, hoje eu queria trazer para vocês, trouxe mais cedo e vale a pena repetir, porque é um chamado de emergência mesmo, um pedido de ajuda para o nosso primeiro projeto, que é o projeto chamado Acolher Moçambique, que hoje, nesse país, atua em 26 postos de auxílio a pessoas que vivem no limite da fome. No início do trabalho, a gente conseguiu oferecer para as crianças do nosso projeto lá, que hoje são aproximadamente 16 mil crianças, 5 refeições semanais, uma refeição diária de segunda a sexta. Infelizmente, com a pandemia, houve uma situação muito difícil para todo mundo, um empobrecimento geral da população, e em Moçambique a gente precisou praticamente dobrar o nosso acolhimento. Então, o acolhimento dobrou e o apadrinhamento, o nosso recurso diminuiu. A gente precisou, então, diminuir as refeições para 3 refeições semanais. Dá para imaginar o que é comer um dia sim, um dia não? Dá para imaginar o que é seu filho comer um dia sim, um dia não? São coisas muito doídas para a gente. É doído para a gente que dava alimentação 5 vezes por semana e já sofria pensando o que eles estão comendo sábado e domingo, como é que eles estão tentando achar alguma coisa no sábado e domingo. Pensar agora que são 3 vezes por semana e que para o próximo mês a gente não tem recurso para 3 vezes por semana. Uma dor que a gente carrega, mas a minha dor não significa nada se eu não colocar ela em movimento. É uma angústia que eu carrego, mas que não muda a vida de ninguém se eu não colocar ela em movimento e não tentar buscar alternativas para isso. É por isso que a gente está convidando vocês a conhecer esse trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, a se tornar padrinho, apoiador, divulgador desse trabalho, porque se você não tem um recurso para apadrinhar R$ 25, R$ 50 todos os meses para garantir a continuidade da alimentação, ajuda com o que puder, um mês ou outro. Giovana, nem assim eu dou conta. Divulga, fala disso, conta desse movimento para as pessoas, porque tem pessoas do outro lado do oceano confiando que a gente está se movimentando aqui para que elas possam comer, para que elas possam sobreviver. Então, é um convite que a gente faz de todo o coração. Mais cedo eu falei e convidei lá fora, aqui no nosso Festu, está o estande da Fraternidade Sem Fronteiras, com todos os produtos que são revertidos em prol desse trabalho, mas muito mais do que isso, a gente quer convidar vocês a conhecer o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, a ir lá no stand, conversar com as pessoas, aqui nesse lindo ambiente do Festu,
Festu, a gente tem várias pessoas que já tiveram na África e já puderam validar esse projeto, são os nossos caravaneiros, várias pessoas que são voluntárias do Festu e voluntárias aqui no Movimento Espírita em Tupaciguara. Então, a gente convida vocês a ampliar o olhar para o outro lado do oceano, porque se o amor não pode ser seletivo, ele não pode ter fronteiras mesmo não. Tem gente do lado de lá precisando. E aí queria convidar o Wellington a assistir o vídeo de novo. Quase 2 anos com o peso de uma criança de 8 meses. Assim chegou ao projeto Acolher Moçambique, a menina Não Esquece. É isso mesmo que você ouviu. O nome dela é Não Esquece. Talvez a mãe tenha ouvido essa expressão, não sei se pelos ouvidos físicos ou do coração, e resolveu dar esse nome. O fato é que ele fala com a gente de muitas maneiras. A mamana, como se fala em Moçambique, se chama Clara. Tem algum nível de deficiência mental, o que não a impede de amar e buscar o melhor para sua filhinha. Ela chegou ao projeto há 13 anos, órfã de pai e mãe, ficou afastada na gravidez e voltou a buscar ajuda há pouco tempo, quando percebeu que não conseguia alimentar a filha por falta de recursos humanos e materiais. Quando as vi sentadas juntinhas, percebi que se destacavam, como se precisasse prestar atenção naquele caso. Ela ficou desconfiada, não tirava os olhos da filha e da comida e tinha dificuldade na fala. Mas aos poucos, de alguma forma, conversávamos pelo olhar. Pedi para conhecer a casa dela no dia seguinte e fiquei sabendo que havia sido expulsa de casa recente por um familiar. Sem julgamentos, a vizinhança se juntou e ergueu a simples e precária casinha, de onde todos os dias ela sai em direção ao projeto para se alimentar e receber acolhimento. Na maior parte do dia, ela fica embaixo de uma árvore, por conta do calor e do espaço. No silêncio daquela visita, todos os corações estavam tocados. Era o amor, sobrevivendo a todas as adversidades. Aos poucos, tudo foi clareando. Elas são uma representação de muitos dos nossos irmãos que despertam em nós a fraternidade e o amor ao próximo. Nesse momento, em Moçambique, milhares dependem da FSF para se alimentarem pelo menos 3 vezes por semana, e os recursos estão cada vez mais escassos. Mas não há bem que não supere qualquer obstáculo. Saí de lá com a certeza de que o nome daquela menina era uma mensagem profunda de um convite maior. Muitas vezes, Jesus se disfarça nos mais pequeninos para que a sua mensagem seja ainda mais próxima e clara. Pratica o amor sem fronteiras e não esquece de continuar fazendo. Pois é, meus irmãos, eu fiquei pensativo, sabe, quando o Wellington disse assim para mim. No início, eles estavam querendo ter como tema central desse nosso encontro sobre a mediunidade. E depois, eles resolveram passar para o perdão. E eu acho que foi, como diz o outro, muito acertado. Uma beleza, gente, porque nós todos estamos precisando, primeiro, de auto-perdoar. Eu confesso para vocês que já houve alguns momentos na minha vida particular que eu parava assim e pensava, puxa vida, né? Eu preciso melhorar, eu preciso ser bom, me cobrava todos os dias. É claro que eu continuo tentando me melhorar, mas essa cobrança ela tem que ser de uma forma natural.
E é interessante que nós temos aqui outra palavra do Chico, que ele fala para nós sobre o perdão. E ele diz assim: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referira ao perdão em diversas oportunidades, mas, na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Chico Xavier. Esse esclarecimento, gente, ele é pontual. E por ser pontual, magnífico e simples. Olha que coisa, né? Sem nenhuma arrogância, sem nenhum propósito de academicismo, Chico nos mostra que perdoar não é fácil. Nós temos um questionamento de Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele solicita qual a maior virtude, e os Espíritos respondem: há sempre virtude quando se pratica o bem. Há sempre virtude quando se pratica o bem. Mas a maior das virtudes é aquela que você faz desinteressadamente. Olha que coisa. Toda vez que nós agirmos para auxiliar alguém desinteressadamente, é uma grande virtude. E nós vemos, né? Que nós temos a possibilidade... Ó, chegou a menina, ó. Nós temos a possibilidade de fazermos algum bem desinteressadamente. Gente, perdoar é esquecer por completo o valor, o montante do agravamento. Me ofenderam profundamente, mas depende de você deixar que isso fique profundo. Deixe-o à tona, faça-o com que ele vá embora e se evapore. Te ofenderam? Deixa para lá, não lembra disso mais não. Porque imaginemos que o Wellington falasse mal de mim. Eu sei que ele fala, mas é por brincadeira. Mas vamos pensar que ele falasse sério. Imaginemos, e eu falasse, ficar toda a vida pensando, todo dia pensando, nossa, mas o Wellington não podia ter feito comigo. Nossa, mas o Wellington, eu não esperava isso do Wellington. Cada vez que eu pensar isso, eu estou novamente recebendo as pancadas que ele me ofertou. Aí eu digo assim, coitado do Wellington, ele tomou uma atitude infeliz, foi um momento muito infeliz, ou de ignorância dele. Deixa o Wellington, né? Vou rezar por ele. E alguém chega para mim e fala assim, você conhece o Wellington? Ah, muito, conheço o Wellington. Você sabe me dizer se ele é uma boa pessoa? É ótimo, beleza. Tá vendo? Aí eu não vou sofrer mais. Agora eu quero fazer uma reclamação aqui para a direção do Festu. Você não escutou, né? Não, eu vou fazer uma reclamação aqui ao vivo e ao público. Olha, eles colocaram minha foto lá, bem preto, eu sou mais branco. Jesus abrace a todos vocês.
Eu encerro essa minha participação com muita gratidão à presença de todos, a mais esse festu que a gente, à medida que ele foi se desenhando, conversávamos com a equipe que a gente tinha a impressão que seria o festu. E é isso que vem acontecendo nessa 8ª edição. O Quincas disse com muita propriedade que a gente passou o dia todo aqui ouvindo de perdão, mas agora nós vamos conhecer uma história que é a vivência de perdão, que é a prática de perdão. Vale a pena a gente prestar atenção e conhecer as nossas possibilidades. Deus lhes pague pelo incentivo, pela presença, pelo apoio e uma fórmula prática mesmo de perdoar. Milindrar menos. Vamos milindrar menos. Até mais, gente.